Eu queria entender primeiro assim, eu sempre gosto de perguntar isso. Por que que você começou a fazer isso? Você tinha medo de dirigir ou não? Como é que é isso? Não tenho e nunca tive, tá? Na realidade, meu pai gostava muito de dirigir e teve 2 filhas. Então, ele não... O homem, para ele ensinar, naquela época, não veio. Então, ele ensinou as filhas, erradamente, mas com bastante cuidado. Ele ensinou a gente a dirigir muito cedo. Com 12 anos, eu já estava aprendendo a dirigir. Graças a Deus, em fazendas, tal e coisa. Teve juízo e não teve ao mesmo tempo, mas ensinou. Por causa disso, ele era um excelente motorista. Né? Ele não era agressivo, ele era muito cordial, coisa que no trânsito não existe. Ele era de uma cordialidade assim ímpar. E aí eu e a minha irmã aprendemos a dirigir muito cedo. Quando fomos lá, 18 anos, eu sonhava em tirar a habilitação. Era a coisa que eu mais queria na minha vida. Eu não queria namorar, eu não queria sair, eu não queria entrar em cinema proibido, eu queria tirar a habilitação. Aí fiz 18 anos, tirei a habilitação. E aí eu já tinha muita desenvoltura. Passou de primeira ou não? Passei de primeira. Perguntar, né? Não sei, né? Passei de primeira. Aliás, eu nem lembro do exame. O exame, para mim, foi uma coisa muito legal, porque eu gostava muito. Sim. E aí começaram, assim, as minhas amigas via a minha desenvoltura e começavam a pedir: olha, Cecília, a primeira foi assim, eu ganhei um carro e faz 6 meses que ele está na concessionária, meu pai não dirige, minha mãe não dirige e ninguém consegue tirar o carro da concessionária, você não quer tirar para mim? Aí eu olhei para a cara dela e falei assim, mas você não é habilitada? Sou, já tirei a habilitação, mas eu não consigo. Eu falei, vou embora, quem vai tirar esse carro é você. Eu falei, não, eu não tiro, quem vai tirar é você, o seu carro. Imagina como é que alguém vai tirar um carro que você ganhou. E aí eu fui lá, foi minha primeira experiência, foi dentro de uma concessionária. Mas você foi do lado dela, meio que Fui ajudando. do lado dela. Olha, vamos Ela fazer já era isso. habilitada, se eu entendi. As Ela só duas já tinha eram. medo mesmo. Não, aí não... Não, sim. Aí, tipo, ela só não tinha coragem. Ela foi do lado Ela só não tinha coragem, É. mas ela ia. Então, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo. E fui indo. E ela levou o carro para casa dela. E aí, ela mesma pediu mais ajuda. Aí vieram outras. E foi indo. Ah, me ajuda, olha, eu nunca peguei uma estrada, meu tio tem um sítio ali, eu preciso pegar a estrada, vamos junto, tal e coisa. E eu estava onde eu queria, né? Eu estava dentro de um carro. E aí eu fui ensinando. Só que aí começaram a vir pessoas mais estranhas. Por exemplo, o próprio pai dessa menina, que era um dentista. Para pedir ajuda. Para pedir ajuda. E aí eu comecei a perceber que ensinar era uma coisa, ensinar outro é outra coisa totalmente diferente. Por exemplo, o pai dela, ele tinha uma ansiedade louca. Você falava, ele não escutava o que você falava. Como é que uma pessoa que nem mesmo consegue escutar, porque está numa ansiedade muito louca, consegue aprender? Então, a aprendizagem com ansiedade não existe. Então, a gente tem que ir lá, primeiro abaixar a ansiedade e depois fazer o estudo ali. Dar algumas instruções. Se você dá as instruções com ele pilhado, você não consegue. E aí eu comecei a perceber essa diferença. Eu estava no primeiro ano de psicologia. Ah, coitado dos meus professores, tenho dó dele, porque ainda fobia, ataque de pânico, essas coisas assim, não estava tão, né? O pessoal não tinha conhecimento. Não tinha conhecimento, era frescura. Falta lavar uma louça ou varrer o quintal. E aí eu fui, aí meus professores começaram a me ajudar. Eu falei, olha, mas eu estou fazendo isso dentro do carro. Aí veio ele, vieram outros. Olha, eu contei para a mãe, amiga, começaram a vir, as pessoas queriam me pagar. E eu falava, não. É que até então, na verdade, você não recebia dinheiro não, por isso, era só pelo prazer de estar dentro do carro. Com outra pessoa ajudando. Com outra pessoa ajudando. Entendi. E aí eu descobri que eu gostava disso. E aí eu fui indo. E começaram a vir pessoas estranhas, mas eu não cobrava, ajudava se dava, se não dava. Aí minha mãe também começou a ficar no meu pé, porque cadê os estudos, né? Vamos parar com essa história e vamos parar estudar. De andar de carro. E vamos estudar, né? Sim. Então, assim, foi assim que começou. Eu me formei.
Logicamente, ninguém se forma e vai montar um negócio. Eu fui trabalhar na psicologia organizacional, né? Dei uma sorte que eu fui trabalhar exatamente fazendo seleção de operadores de máquinas móveis, ou seja, motorista. Então, fui avaliar isso motorista. Não foi por querer, isso foi uma coincidência. Não. Trabalhei numa construtora e, como era muito grande, você tinha setor para selecionar. E eu peguei operadores de máquinas móveis. E aí tinha que fazer teste, tinha que fazer isso. Mas eu continuei na Berlinda. Aí você lá na empilhadeira, né? Continuei na Berlinda. E aí, depois que eu tive condições, eu fui montar. Mas aí eu já tinha uns 30 anos, já fazia uns 7 anos de formação. E esse tempo todo, eu criei o meu método. Por quê? Porque eu nunca parei de ajudar os outros. Entendi. Você acabou continuando em paralelo fazendo isso. Continuando em paralelo, nunca cobrei. Ganhava, às vezes, muitas vezes, alguns presentes, porque realmente eu conseguia. E aí eu fui montando meu método para aí, com 30 e poucos anos, eu comprei um carro. Tá? Para ajudar, só para poder ajudar as pessoas. Não, eu comprei um carro para aí eu fazer o tratamento dentro do próprio carro, porque eu uso uma psicologia, ainda uso, e depois nós vamos ter que falar sobre isso, Pedro, aonde eu faço a junção com online. Porque a gente acredita que para a pessoa perder o medo, ela tem que fazer o enfrentamento. Naquela época, eu fazia o enfrentamento dentro do meu próprio carro. Tá? Você fazia como se fosse um tratamento dentro do carro. Exatamente, um tratamento dentro do carro, que a gente chama de terapia ao vivo. Tá? Então, se a pessoa tem medo de barata, eu vou ter que fazer um enfrentamento com a barata. Se a pessoa tem medo de falar em público, eu vou ter que ir lá junto com a pessoa para ajudá-la a fazer isso. Então, a gente faz enfrentar o medo que ela tem para poder aprender a lidar com aquilo. Eu sou psicóloga comportamentalista e fazia um trabalho in loco, né? Ao vivo, onde a pessoa sente o medo. Então, se ela sente medo de túnel, eu tenho que ir para o túnel. Ela sente medo de altura, eu tenho que ir para a altura. Para mim, que sou engenheiro, faz sentido, porque se você resolve lá, nunca mais você tem. Ou você aprende a... Exatamente, você enfrenta. A partir do momento que você enfrenta o seu medo, por exemplo, você tem medo de altura, eu vou lá num lugar alto, ok. E aí a gente começa a graduar, né? Trabalho, nada de ir no 20º andar, não. Vamos lá no 2º. E aí você mostra para a pessoa que ela tem que ir com medo. E que mesmo desconfortável, mesmo num estado de sofrimento, ela vai conseguir chegar. E aí, quando ela chegar lá com medo, o medo vai se acalmar. O medo vai diminuir. Não é que ele vai deixar de existir. Ele vai a pessoa vai poder lidar com o medo melhor. Vai aprender. Mas ele não vai deixar de existir. Não é que ela vai perder o medo. Ele vai aprender a lidar com o medo. Porque enquanto ele está fora, ele está lá. Eu tenho medo de altura, eu tenho medo de altura. Se eu for lá, eu posso desmaiar, eu posso cair. Se eu for lá, eu não vou aguentar. Se eu for lá, eu vou passar mal. Não sei o quê. Enquanto ele está na ansiedade, só criando situações, ele só está aumentando o medo. Quando ele vai lá... E que nada disso acontece? E que aí... Porque ele está lá, a cabeça para, né? Porque a cabeça está no presente, a cabeça não vai ficar... E aí a cabeça para. E aí ele vê, olha, eu sou capaz. Eu tenho condições de ir num lugar alto. Olha, não aconteceu nada, eu não desmaiei, eu não caí, não. Ah, tá, ok. Vamos à 2ª. Olha, legal. Então vamos para o 3º andar. Aí a ansiedade volta. Não, o 3º eu não aguento. Aguenta, vamos lá, tal e coisa. Vamos chegar perto, mas não vamos chegar na ponta. E aí você vai. Então, na realidade, ele aprende com que ele suporta aquela dor e aquele sofrimento. Porque na cabeça dele, ele acha que ele não aguenta. E ele aguenta. Isso é o enfrentamento. Entendi.